criaturas que existiram de verdade. Vídeo novo do JJ. E, novamente, link aqui na descrição. Clique lá e se inscreve no canal dele. Fechou, minha rapaziada? Vídeo, recado rapidão. Muito obrigado a todos que vêm se inscrever no canal. Muita gratidão, de verdade mesmo. Sem vocês são bravos, são zica. Muita gratidão de verdade. E outro recadinho rapidão. Desculpa por ter postado somente um vídeo essa semana, mano. Porque eu saí de um tampo, entrei em outro e mudei os turnos também de horário. Então, tipo, eu entrava mais cedo, saía mais cedo, agora tô entrando mais tarde, saindo um pouco mais tarde, então mudou bastante minha rotina e eu tô tentando acostumar e conciliar as coisas. Fechou, minha rapaziada? Então, somente isso, mas os vídeos não vai faltar, fechou? Vamos que vamos ver o que o JJ tem a nos dizer. Deixa eu colocar o vídeo aqui em HD e vamos ver. Cadê? Qualidade em 4K e vou colocar no ponto 25, vídeo no máximo aqui e vamos embora. Imagina você tá em um lugar e você ouve esse barulho. Alguns animais são verdadeiras obras de arte vivas. Igual, olha esse animal, mano. Ele é tipo quase transparente, tá ligado? Alguns animais são verdadeiras obras de arte vivas. Olha. Basta contemplar a simetria hipnótica das listras de um tigre, que se dissolvem em meio às sombras da floresta, como se fossem feitas de fumaça e instinto. Eu daria fácil um cheiro no bichinho desse Basta aqui. contemplar a simetria hipnótica das listras de um tigre, que se dissolvem em meio às sombras da floresta, como se fossem feitas. Eu daria fácil um cheiro no desse aqui. Oh, isso aqui não parece um fantasminha, esse aqui, ó. Mano, eu daria fácil um cheiro no de fumaça e instinto. Ou a cauda de um pavão que se abre como um leque de constelações, exibindo dezenas de olhos cintilantes. Eu lembro até hoje, mano. Eu lembro que uma vez eu tinha uns 10, 11 anos. Eu fui num restaurante com minha mãe e o novo namorado dela na época. E que hoje é o meu padrasto, né? Deu tudo certo. Enfim, a gente tava num restaurante assim, um restaurante meio que fosse meio de uma chácara. E tinha aí nesse restaurante, tinha vários animais soltos, tá ligado? Tipo assim, tinha um quiosque gigante onde ficavam as mesas, assim, pra gente comer. E mais pra dentro tinha os negócios que ficam, os alimentos, as comidas, né, que você vai colocando no prato e tal. Eu não sei como é que fala, o buffet, buffet, não sei se é isso que fala. E a gente tava assim, a gente sentava ali na mesa e, tipo, tinha toda a natureza em volta, tá ligado? Tinha, tipo, é como se fosse uma chácara gigante. E tinha vários pavão, mano. Tipo, os pavão passavam assim, ó, eu acho que é rabo que fala, né, com ele aberto assim, ó. O bichão andava como? Desfilando, na maior tranquilidade, achando o bonitão, o gostosão do pedaço. E realmente ele era, né? O pavão é um animal diferenciado. Tinha acho que dois, tinha um que tava com o rabo fechado, né? E do lado ele abriu assim, eu vi de perto assim, muito lindo, mano. Eu acho muito da hora, o pavão é um animal muito lindo. Para cortejar a fêmea. O voo coordenado de um bando de pássaros mancha o céu com uma paleta de cores que parece ter sido concebida por um pintor obsessivo. São formas que nos reconciliam com a existência. Provas vivas de que o mundo natural pode ser um lugar de puro êxtase estético. Uma profissão que eu seria fácil seria biólogo, família. Eu gosto muito de animais, mano. Se eu pudesse, eu dormia deitado, abraçado com um leão, tá ligado? Eu gosto muito de animais, qualquer um, independente que seja. Eu acho muito igual. É isso aqui, ó. Olha essa lindeza, mano. Eu só não me tornei um biólogo porque eu sou meio vagabundo, mano. Eu sou meio preguiçoso pra pegar caderno e ficar estudando, tá ligado? Eu gosto de com as coisas na prática, tá ligado? Eu não gosto, tipo assim, eu só consigo pegar pra estudar, eu aprendo, eu sou muito rápido, aprendo rápido. Porém, eu sou muito um pouco procrastinador, mano. Se eu tivesse focado nisso um tempo atrás, eu teria sido biólogo. É uma profissão que com certeza eu seria, mano. Eu gosto muito de animais.
Porém, nem toda criatura foi pensada para agradar o olhar humano. A natureza também tem um arquivo secreto, um porão empoeirado onde guarda os rascunhos que deram errado, ou talvez terrivelmente certo. Criaturas que não se parecem com nada que reconheçamos. Seres que parecem ter escapado de um pesadelo febril ou de um bestiário medieval. Elas não são fruto da imaginação de um roteirista de terror. Elas existiram. E, em alguns casos, ainda rastejam, nadam ou espreitam pelo nosso planeta. Para entender o verdadeiro potencial do grotesco, precisamos voltar milhões de anos. Numa época em que o ar era mais denso e as regras anatômicas ainda estavam sendo escritas. A Terra foi um palco para experimentos biológicos que desafiam a lógica. Os dinossauros, com seu tamanho e ferocidade, são apenas a ponta do iceberg. Imagina você tá andando de boa, do nada você tromba um bichinho desse, do tamanho de uma casa. Abaixo deles, havia um submundo de formas bizarras que a paleontologia só agora começou a desenterrar. Imagina um verme que tentou ser um cacto e falhou miseravelmente. A halocigenia é tão estranha que, quando seus fósseis foram descobertos, os cientistas literalmente não conseguiam distinguir a cabeça da cauda. Medindo apenas alguns centímetros, essa criatura do período cambriano possuía 7 pares de espinhos rígidos nas costas e pernas finas e desajeitadas que mais pareciam tentáculos. Seu nome não é à toa, parece uma alucinação visual. Um rascunho que a natureza esqueceu de apagar. Esqueça também os dragões visual. Já sei de onde veio o Kimimaro, hein? Eu já sei de onde é que veio o Kimimaro. Um rascunho que a natureza esqueceu de apagar. Esqueça também os dragões que cospem fogo. O verdadeiro terror alado existiu e sobrevoou a região onde hoje fica a Transilvânia. O Hatzegeopterus era um pterossauro tão grande quanto um pequeno avião. Mas o que torna aterrorizador não é apenas a envergadura de suas asas, é sua anatomia. Um pescoço curto e grosso, ossos largos e uma boca projetada para engolir presas inteiras do tamanho de um cavalo. Ele não se parecia com uma ave graciosa. Era mais como uma cabeça gigante com asas, projetada para o ataque. Um monstro digno de filmes de terror que, de fato, existiu. Falando em filme de terror relacionado a animais, mano, meu irmão, ele era viciado no filme, na saga de filmes Anaconda, mano. Ele era viciado nessa, acho que é trilogia, não sei quantos filmes tem. E eu era criança, eu tinha um cagaço desse filme, mano. E ele assistia todo final de semana, ele assistia um desses filmes. Ou ele fazia maratona, mano. Eu lembro que eu queria assistir, mas eu tinha medo, mano. Eu sempre fui bunda mole pra assistir esses vídeos da filme da Anaconda. Até hoje eu não assisti, mano. Depois eu vou pegar pra assistir. Mas ele assistia muito. Se você tem medo de insetos, agradeça por não ter vivido há 300 milhões de anos. A Artilopleura era uma centopeia ou algo semelhante que atingia 2,6 metros de comprimento e pesava cerca de 50 quilos. Não dá pra você deitar em cima e pegar uma carona. Para se ter uma ideia, ela era maior do que um sofá e mais pesada do que um cachorro de grande porte. Durante décadas, os paleontólogos não sabiam sequer como era o seu rosto. Graças às tecnologias modernas de escaneamento, só em 2024 reconstruíram a face dessa criatura, que eles descreveram como um pesadelo Lovecraftiano.
É igual o rosto da formiga, mano. Se vocês pegarem pra ver o rosto da formiga. Ó, o rosto da formiga, ele é sinistro, mano. Olha como é que é o rosto dele. Dá pra ver daí, né? Olha isso. Parece ser uma formiga, mano. Não parece, parece isso aqui, ó. 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 Aqui, tá vendo? Não lembra um pouco? Tá vendo? Tipo, lógico que é uma ofensa pra natureza, né? Mas, tipo assim, é bem cabuloso o rostinho dela. Pra quem tem fobia aí, ó, é cabuloso. Os entelodontes, conhecidos como porcos do inferno, vagaram pela América do Norte e Eurásia até cerca de 16 milhões de anos atrás. Apesar do nome, não eram porcos de verdade, mas sim parentes distantes dos hipopótamos e baleias. Com corpos robustos, pernas finas e mandíbulas cheias de dentes, pesando mais de 270 quilos e com protuberância óssea no crânio, eles eram necrófagos e predadores oportunistas que armazenavam carcaças como um açougueiro pré-histórico. Ainda nesta galeria de horrores do passado, temos o Tullimonstrum gregarium, ou monstro de Tully. Descoberto em 1958, esse animal de 300 milhões de anos é tão estranho que os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre o que ele é. Ele parece uma piada atômica, um corpo alongado, olho preso em hastes finas como se fossem binóculos e uma boca com dentes no final de uma longa tromba. Caramba! É uma criatura tão única que desafia qualquer tentativa de classificação. Até hoje, criatura tão única que ele tem a estrutura de uma foca ou de um peixe, os olhos. Ele tem os olhos do Cid da Era do Gelo. Tem a tromba de um elefante marinho. Não um elefante marinho literalmente, um elefante marinho. E os dentes de, sei lá, de um pássaro, mano. E desafia qualquer tentativa de classificação. Até hoje, sua identidade taxonômica permanece um mistério. Caramba. Ninguém sabe o que o monstro de Tully realmente é. Por décadas, Hollywood nos serviu uma imagem muito específica do passado. Répteis gigantes, cobertos por escamas cinzentas e marrons que abriam suas mandíbulas para soltar rugidos estrondosos capazes de estremecer a sala do cinema. Essa visão, cristalizada no imaginário popular por filmes como Jurassic Park, é realmente poderosa. Eu faço parte da porcentagem de pessoas que nunca assistiu Jurassic Park, rapaziada. Juro pra vocês. Mas há um pequeno problema. Ela é, em grande parte, uma mentira. Uma mentira que soa tão bem e parece tão real que nos fez ignorar uma verdade muito mais estranha e, por isso mesmo, infinitamente mais fascinante. A imagem clássica do Velociraptor como um lagarto bípede e escamoso é uma das maiores fake news da história do cinema. Hoje, a ciência sabe que muitos dinossauros, especialmente os carnívoros de pequeno e médio porte, eram cobertos por penas ou estruturas semelhantes a plumas. A descoberta do Sinosauropteris em 1996 na China foi um divisor de águas. Seu fóssil preservou não apenas ossos, mas uma penugem castanha e avermelhada ao longo de suas costas. A partir dali, graças a análises microscópicas de melanossomos, que são os granulos de pigmento que dão cor às penas, os cientistas puderam pintar o passado com cores reais. Descobrimos. Então, os dinossauros, pelo menos alguns, eles não eram aquela pele lisa, né? Que você imagina que fosse, tipo, imagina um animal que tem a pele lisa aí, vai um crocodilo, por exemplo. O crocodilo tem escamas, né? Tipo, uma pele com escamas. Mas vocês estão entendendo dizer, uma pele que não tem a pelagem. Ele, na real, ele tinha, né? Tipo, como se fosse uma galinha, por exemplo, uma galinha gigante. Por isso que dizem que a galinha é um dos animais mais... os descendentes do Vimos que o Microraptor, né, não era apenas mais um dinossauro alado. Ele era negro e tinha um brilho iridescente, refletindo todas as cores do arco-íris como um corvo metálico. Caramba! Pense no impacto visual dessa revelação. Aquela cena icônica de Jurassic Park, com os Velociraptors abrindo portas na cozinha, seria completamente diferente se eles fossem cobertos por penas coloridas. Eles não se pareciam com monstros reptilianos, mas sim com aves predadoras bizarras. Caramba!
A Fofinho. própria ideia do Tiranossauro Rex pode ter sido suavizada pela cultura pop. Estudos recentes sugerem que, se eles tivessem penas, sua aparência seria mais próxima à de um avestruz gigante e carnívoro, do que a um lagarto monstruoso. Se a aparência dos dinossauros foi distorcida, o som que atribuímos a eles é uma obra-prima da engenharia de áudio que não tem absolutamente nada a ver com a realidade biológica. O rugido, como conhecemos, é uma impossibilidade anatômica. É simplesmente o barulho de um leão misturado com o de um tigre. Porém, os dinossauros não. Leão é um animal que me fascina, mano. O meu sonho é dar um abraço num leão, tipo, não é um abraço mesmo de carinho, não cheiro num leão, abraçar a juba dele, mano. Eu sou Não apaixonado por possuem leão. cordas vocais como os Leão, mamíferos, lobo. portanto, o rugido estrondoso era fisicamente impossível. Tigre. Não é? Mas se eles não rugiam, o que os dinossauros faziam? A resposta está em seus parentes vivos mais próximos, os crocodilianos e, principalmente, as aves. Se um animal desse já tem um rugido desses, imagina um dinossauro, mano. Olha! E para falar a verdade, esses sons são muito piores do que os que conhecemos. Agora imagina como deve ser o barulho da Amazônia, floresta amazônica, à noite. Quando você pega uma área bem, tipo assim, tem algumas regiões que tem algumas vilas, algumas coisas perto. O negócio você pega bem, tipo, um lugar bem no meio, assim, tipo, jogar um drone que tem uma grande capacidade de captação de áudio, deixar ele lá. Mano, imagina como deve ser a barulheira, não o barulho, tipo assim, o barulho ambiente, tipo, os animais vivendo, tá ligado? Imagina como deve ser, mano. Eu tenho essa curiosidade. As criaturas apresentadas não são bizarras por possuírem uma essência inerentemente estranha, mas sim porque seus corpos e vocalizações não correspondem ao repertório de formas e sons que o ser humano, por sua história evolutiva e cultural, está habituado a processar como comuns ou esperados. A percepção do grotesco, do assustador ou do belo não é uma prioridade fixa dos organismos, Bonitão, tá? Bonitão. mas um fenômeno relacional que emerge do encontro entre a dragão. biologia do observador e a do observado. Rapaziada, videozão do JJ, mano. O link tá na descrição, mano. O cara é sinistro, mano. JJ sem palavras. E uma coisa que eu ia comentar antes que eu esqueça, eu acho muito louco, mano. Isso aqui, ó. Mano, eu acho muito lindo o olho de jacaré, mano, de crocodilo, tá ligado? Olha, mano, com riscão. Eu sei que cada olho, tipo, o nariz dental, bolinha, cada um tem uma função específica na natureza, mas eu acho muito lindo, mano, o olho de crocodilo, velho. Eu acho muito chave. Mas é isso, rapaziada. Videozão no JJ. Videozão aí novo no canal. Não esqueça de visitar o canal dele. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo aí. Comentem também. Comentem se quiser correr de alguma coisa específica. E é isso, meu. Tamo junto. Um forte abraço. Vídeo hoje novo no canal. Se eu conseguir, eu vou lançar um vídeo já amanhã. E semana que vem, vídeo certinho. Fechou, minha família? Muito obrigado por vocês que se inscrevendo aí. Um forte abraço. E é nóis.